Eu acho que é muito útil para todos nós começarmos todas as nossas reuniões com o objetivo de estudar o Evangelho de Tomé, nos lembrarmos o propósito do estudo de um Evangelho, no caso, o Evangelho de Tomé. O Evangelho, nós já vimos anteriormente, é uma palavra grega, evangelion, que significa a boa nova. A boa nova, o que é a boa nova? São os ensinamentos essenciais que facilitam a busca do ser humano para com o seu propósito de vida nesse mundo. Então, o ser humano tem como objetivo, ao vir para o mundo exterior, voltar para a sua essência. Então, nós não somos meros turistas que vieram a esse planeta simplesmente para olhar, se deleitar, que bonito, que maravilha, e ficar sem sentir, sem conseguir captar a razão de ser, de estar nesse mundo e o que precisa fazer para realizar a sua missão nesse mundo. Então, a boa nova que é apresentada em todos os evangelhos, em todos os documentos que procuraram retratar os ensinamentos de Jesus, que eram a boa nova, nós verificamos a importância de estarmos sempre atentos. Os ensinamentos de Jesus estão voltados para nos reorientar a nossa atenção, o nosso comprometimento com o objetivo último de nossa vida. Então, isso aí é muito importante, apesar de parecer algo óbvio. Todos nós sabemos o objetivo de nossa vida, viver bem. Ok, vamos definir o que é viver bem. Viver de acordo com o nosso propósito de vinda a esse planeta, a adquirirmos esse, esse veículo para a manifestação no mundo material, porque é absolutamente essencial para nós realizarmos o nosso propósito espiritual. O material, instrumento para o nosso propósito espiritual, que é retornarmos à nossa essência, à nossa fonte, o lugar de onde viemos e para onde deveremos ir. Então, sempre atentos a esse propósito da boa nova do Evangelho, os ensinamentos que são os facilitadores para a essência de nossa vida, para que possamos orientar constantemente a nossa vida em função do nosso objetivo. O mundo material é chamado, na maior parte das tradições espirituais, como um mundo de ilusões. É como um parque de diversões. A gente olha para cá, olha para lá, tudo é interessante e chama a nossa atenção e nós nos voltamos para fora e no mundo material
permanecemos, em geral, voltados e apegados ao mundo exterior, nos esquecendo da maior importância que o mundo interior, material, tem para conosco. Então, vamos agora verificar como as várias passagens do Evangelho, segundo Tomé, têm sempre esse viés, nos orientar para o propósito último de nossa vida. Então, no Lodium 62, que é onde nós paramos, Jesus disse: revelo meus mistérios aos que são dignos de meus mistérios, que a tua mão esquerda não saiba o que faz a tua mão direita. Então, vamos ver, em primeiro lugar, revelo meus mistérios aos que são dignos dos meus mistérios. Essa frase é essencial em todas as verdadeiras tradições espirituais que procuram se adentrar mais e mais no caminho espiritual. Então, o caminho espiritual nos leva a um conhecimento crescente da realidade última. E a realidade última, que são os mistérios. Por que são chamados de mistérios? Porque são as leis, os processos que regem a natureza, mas regem o lado interno da natureza. Nós temos as leis do mundo físico que regem a manifestação física no mundo, e nós também temos processos internos que regem a manifestação nos planos interiores. E os planos interiores governam os planos exteriores. É por isso que os mistérios só são revelados em todas as tradições esotéricas para aqueles que são dignos desses mistérios. Esotérico vem do grego issos, esoterikos, interior. Então, o mundo interior, esses mistérios regem processos que governam o exterior. Então, aqueles que aprendem os mistérios, as leis do esoterismo, tornam-se capazes de fazer. Eu hesito de falar milagres, porque nós temos um famoso curso, um curso em milagres, em que diz que os grandes milagres são a transformação interior. Então, os fenômenos exteriores, como, por exemplo, a transformação de pedra em pães, fazer com que um determinado objeto seja desmaterializado nesse lugar e rematerializado em outro lugar. Isso, nossa, não acredito que possa ser feito. Bom, na vida de Helena Blavatsky, foram registrados muitos e muitos desses fenômenos, vamos chamá-los de fenômenos, em que várias pessoas presenciaram e ficaram assim abismadas. Como é que é possível isso? Uma xícara desaparecer
de repente, diz, olha, cave aqui e vai e encontra a tal xícara. Procure dentro daquele travesseiro e está lá a tal xícara dentro do travesseiro, e assim por diante. Então, uma série de fenômenos, mas isso parece circo. Ah, está fazendo um show. Mas esses processos são extremamente importantes. Por exemplo, os grandes instrutores, os mestres, podem aparecer num outro lugar, de repente, um, é, um discípulo seu está em necessidade por isso ou aquilo, e o mestre que está, vamos dizer, conectado com todo mundo, mas muito especificamente com os seus discípulos e os discípulos avançados, quando esses necessitam do mestre, o mestre dá um jeito de ajudá-lo, até mesmo com a sua manifestação física. É, é dito que Blavatsky, mais de uma vez, quando estava com saúde abalada, o seu mestre aparecia e perguntava para ela, Upasika, discípula exterior, você deseja continuar com esse sofrimento do seu corpo para terminar esse trabalho que você está fazendo, ou você já não aguenta mais e você quer ser aliviada, terminar esse sofrimento? Ela sempre dizia, eu quero força para continuar o trabalho. E então o mestre dava uma sobrevida para ela para continuar o trabalho. E eu aproveito para botar um parêntesezinho. Ele dava uma sobrevida, mais força, mais capacidade para aguentar, mas não extraía a bala que estava alojada perto de sua coluna, não curava, porque tudo que ocorre na nossa vida é resultado de karma. Então, quando o karma estiver liquidado, aquela situação vai terminar. Então, esses fenômenos que a gente acha que é sobrenatural, num sentido é verdade, vai além do natural. E Jesus, por exemplo, quando nos evangelhos canônicos, em algumas passagens, é dito que os judeus procuraram pegá-lo e ele sumiu na multidão. O que ocorria é que ele se desmaterializava, desaparecia da multidão e reaparecia em outro lugar mais seguro. Então, esse tipo de conhecimento dos mistérios só é revelado àqueles que são dignos, àqueles que se comprometeram a se tornarem, vamos dizer, pescadores de homens, ou, como é dito na tradição budista, se tornaram bodhisattvas, fizeram o voto de bodhisattva, de bodhicitta, que é se comprometer a buscar a iluminação intensamente para se capacitar a auxiliar na superação do sofrimento de toda a humanidade. Então, veja só esse voto: buscar a iluminação, ou seja, a capacitação para
ajudar a toda a humanidade a escapar do sofrimento. E como se escapa do sofrimento? Parando de gerar as causas do sofrimento, que é o karma negativo. Então, que trabalho difícil, quase que missão impossível, mas não é impossível, é muito difícil. Todos nós sabemos aqui como nós, volta e meia, ficamos chateados, incomodados, envergonhados conosco mesmo, porque nós sabemos a teoria, nos determinamos a fazer a coisa certa, e daí chega a ocasião apropriada e o condicionamento do ego que nos acompanha, o inimigo que dorme com a gente, o ego, faz com que a gente repita as bobagens que nós fomos condicionados a fazer no mundo. Então, os bodhisattvas, os grandes mensageiros divinos, têm uma tarefa muito, muito difícil, mas, felizmente, eles se tornam mestres de compaixão e sabedoria. Sabedoria que é a virtude mais elevada, porque abrange, está interconectada com todas as outras virtudes, a capacidade de fazer a coisa certa em todo momento. Não importa as circunstâncias, sempre será a coisa certa. Isso é sabedoria, algo que nós aspiramos, alguns tolos se autodenominam sábios, e ainda não tiveram aquele sentimento de vergonha de ter escorregado mais uma vez e feito tolice quando gostaria de ser um sábio. Então, nós vemos que a qualidade mais importante para se tornar digno de conhecer os mistérios daqueles que são capazes de ensinar os mistérios é terem um coração puro voltado para ajudar o seu próximo. É um grande sentimento de amor, mas é um amor com sabedoria, porque a pessoa que não foi capaz de eliminar o ímpeto de responder à altura. Quantas e quantas vezes as pessoas gritam conosco e a gente grita de volta. Meu Deus do céu, foi incondicional fazer esse gesto aqui. Como nós estamos condicionados a responder no mundo a uma atitude agressiva, e a menos que a gente tenha desenvolvido uma qualidade que é muito importante na tradição hinduísta e budista, a ahimsa, inofensividade. Se tornar inofensivo no mundo, mesmo quando agredido, não agredir de volta. Não significa que você vai se tornar um saco de pancadas. Não. Existem artes marciais que são baseadas em ahimsa. Se vocês estiverem, por acaso, interessados nesse assunto, arte marcial ahimsa, procure conhecer Aikido. Não é Aikidor, não. É Aikido.
esses mestres se defendem deixando que a força do agressor passe e ele caia com a sua agressão. Então, é algo, tudo está integrado, tudo tem o seu papel, e nós devemos buscar sempre aquela atitude de sermos doadores, de trazermos o bem, sem importar a quem. Ô, Rosiana, você gostaria de fazer alguma observação, alguma pergunta? Pode falar, Rosiana. Conecte o seu microfone, por favor. Sim, com relação ao Aikido. Realmente. Boa noite. Boa noite. Boa noite a todos. Com relação ao Aikido, que você estava se referindo. Eu estou com dificuldade de lhe entender, Rosiana. Não sei se é o microfone ou a distância do microfone, se longe demais, perto demais, não sei. Poderia repetir? Com relação ao Aikido. Está ouvindo agora? Que você estava falando. Sim. Sim. Eu pratico e realmente é uma arte que tem como objetivo a defesa, não o ataque. Isso. Né? Tanto é que não é questão nem de usar a força do inimigo, você se defende. Né? E é uma questão de sabedoria que quanto maior força que o inimigo coloca, mais machucado ele sai. Né? Então, o objetivo nosso, um dos objetivos, né, da arte, é justamente apenas a defesa. A defesa e a sabedoria que vem, né, com toda a arte marcial. Mas ela não visa em absoluto o ataque. Ela visa, sim, a defesa. E quando a pessoa se machuca, invariavelmente é porque ela mesma se excedeu. Era só isso. Muito obrigado, Rosiana. Eu tive a felicidade de conhecer o Aikido há muitos anos atrás. Se eu não me engano, foi em Fortaleza, quando eu estava com muitas dores na coluna, levei uma bolada na praia de uma bola de borracha, bateu bem num ponto sensível, e eu estava com muitas dores na cervical. E aí, conversa vai, conversa vem, disseram, eu conheço uma pessoa que vai lhe curar. E pode deixar, eu vou lhe levar. Aí me levou para essa aula de Aikido. Eu fiquei assistindo. Ai, ai, ai. E no final da aula, essa pessoa me apresentou ao mestre de Aikido, tinha faixa preta de segundo Dan, pouquíssimos brasileiros tinham recebido aquele nível de conhecimento, e aí ele me tratou com acupuntura, caminhou nas minhas costas, fez força com o calcanhar aqui e ali, e depois a coisa foi passando. E aí eu perguntei para ele, mas o senhor é mestre de uma arte marcial que aprendeu acupuntura e essas outras artes de curar? Como é que se explica isso? Porque nós temos, então, a responsabilidade de cuidar dos nossos alunos. Se eles se machucarem, é nossa responsabilidade de curá-los. Então, todo um treinamento também para curar. Você vê a maravilha que é
a responsabilidade das pessoas que se tornam importantes para apresentar, ensinar certas artes. Então, voltando aqui para o nosso estudo, a importância de ahimsa, a inofensividade. Nós temos que agir no mundo. Agir não é sermos meramente aqueles que ficam observando, que beleza, que coisa linda, que coisa boa. Atuar no mundo, darmos uma contribuição no mundo, mas sabermos que podem ocorrer situações em que nós vamos precisar também não só fazer o bem, mas curar de algumas moléstias, algumas consequências da nossa ação no mundo. E aí, essa última frase aqui, que a tua mão esquerda não saiba o que faz a tua mão direita. Nos evangelhos canônicos tem algo muito parecido e está mais direcionado para as pessoas que, tendo feito alguma caridade, tendo feito algo de bom no mundo, não vá alardear. Olha o que eu fiz. Eu ensinei isso, eu fiz aquilo. Não. A humildade de saber que nós sabemos muito pouco e aquele pouco que a gente aprende, naturalmente, tem que ser passado adiante. Humildade. Não é o que está procurando ser ensinado aqui. Veja só, que a tua mão esquerda não saiba o que a mão direita faz. No esoterismo, refere-se muito à mão esquerda. Os praticantes da mão esquerda são aqueles que se desvirtuaram no caminho e, depois de terem sido aceitos como estudantes, como discípulos, a meio caminho escorregaram, se deixaram levar pelas atrações do mundo, mas principalmente por uma atração muito importante que é apontada, em primeiro lugar, em Luz no Caminho, como sendo extremamente perigosa. É a ambição. Em Luz do Caminho, a primeira recomendação é: mata a ambição. Por quê? Porque a ambição, aqueles que começam a progredir no caminho e verificam que eles podem atrair a atenção de muitas pessoas que ficam impressionados com todos os ensinamentos que ele passa e ele diz: não, eu realmente sou bom nisso. Eu tenho que assumir a minha responsabilidade nesse mundo e eu tenho que estar à frente de um movimento. Quantas pessoas se deixam levar por esse tipo de ambição e quanto mais eles acham que são importantes, que são peças chaves para o progresso no mundo, eles buscam mais e mais poder. Isso a gente verifica no mundo financeiro dos negócios, no mundo do poder político e no mundo do poder da predominância espiritual. Então, a importância de que aqueles que estão voltados para o esoterismo
de esquerda, no sentido de buscar benefício próprio. O grande diferencial é altruísmo, benefício para todos, e egoísmo, benefício para mim, poder para mim. Não é o poder do todo para todos. Então, que aqueles que ainda não conseguiram dominar inteiramente os ímpetos do ego, de egoísmo voltar para si, não devem aprender aquilo que aqueles que são totalmente ahimsa, inofensivos, mas principalmente altruístas, podem vir a saber. É por isso, essa linha de demarcação, egoísmo e altruísmo, é algo que é tão terrivelmente importante na vida espiritual avançada, que dentro dos diferentes grupos verdadeiramente esotéricos, há muita insistência das pessoas provarem de forma prática, no dia a dia, o seu altruísmo, a sua capacidade de superar a tentação. Aqui é um momento crítico que, quando a gente ouve falar superar a tentação, muitos de nós são tentados a dizer que não são mais afetados pela tentação. Eu, pelo menos, já cheguei a um nível que eu estou consciente que eu posso cair na tentação de várias maneiras. Então, eu sei que eu não estou preparado para conhecer os mistérios de Jesus, os conhecimentos esotéricos que conferem poder. Que a tua mão esquerda não saiba o que faz a tua mão direita. Vocês gostariam de fazer alguma observação, alguma pergunta a respeito desse nosso elogio? Raul, Lilia, pode falar mais alto, querida? oi, não é tanto em relação a esse loginho, em relação ao que tu estavas falando de inofensividade, ser inofensivo. Mas tem algumas ocasiões, se não me engano, aos pés do mestre fala, que quando a gente vê que alguém está sendo atacado ou maltratado e que não consegue se defender, se não me engano, ele fala de pessoas de idade, crianças e animais, em que a gente tem obrigação de interferir nisso. Então, aí não estaria... Eu fico, então, assim, na dúvida até onde vai ser inofensivo e aonde tenho que atuar para evitar uma Lilia, dificuldade com isso. uma ótima pergunta. Porque chama atenção para o fato de que nós temos que desenvolver sabedoria. Sabedoria não é algo que a gente consulta no manual e vê. Nessa situação, eu faço isso. Nessa situação, eu faço aquilo. Sabedoria é algo que vai fundo na natureza espiritual do ser humano, que sabe a regra geral, as exceções, e quando que as exceções
são compatíveis com a situação em que a gente está experimentando. Então, a aceitação da agressão que possam fazer a nós, mas proteção total daqueles que são injustamente acusados. Eu me lembro, ao longo da minha infância e juventude, que a maior parte das pancadas que eu recebi foram tentando apartar brigas. Quem sabe se eu já tinha alguma memória de vidas passadas, algumas tendências, então eu ficava assim, apavorado, meu Deus do céu, as pessoas estão brigando, tem que apartar. Aí ia apartar, levava pancada de um lado, levava do outro, mas me sentia, no final, satisfeito de que eu fiz alguma coisa. E, na maior parte das vezes, os amigos que estavam brigando se davam conta da tolice que estavam fazendo, se abraçavam e pronto. É muito importante a gente desenvolver aquele feeling profundo, o que é apropriado fazer em situações de conflito. Em parênteses, vocês sabem que existem 7 grandes temperamentos, 7 grandes linhas de ações no mundo, inclusive no mundo espiritual, sendo que uma delas o primeiro raio, é o raio do ativista, do governante, do rei, do general. Então, o primeiro raio é o raio do poder. E o poder em todos os frontes, principalmente o poder dos exércitos, dos comandantes. Então, o mestre Moria é o regente, o Chohan, do primeiro raio. É dito que ele foi comandante de forças hindus que combateram aqui e acolá. Então, você, meu Deus do céu, então o mestre era comandante de forças. E a Ahimsa? Onde é que entra a Ahimsa nessa equação? A Ahimsa entra na sabedoria. Quando é imprescindível que a gente venha a intervir numa situação em que um conflito possa ter consequências danosas para todos. E a gente tem que ter sabedoria, e muita sabedoria, porque você vê 2 camaradas tirando uma peixeira da cintura, e aí você vai intervir numa luta de 2 camaradas com peixeira na mão. Então, sabedoria. Meus irmãos, o nosso progresso espiritual será a aquisição de toda uma série de virtudes, inclusive e culminando com a sabedoria. Saber quando agir e como agir, com sabedoria para o benefício do maior número de seres. Então, eu não sei se eu lhe respondi, Lília, mas certamente é uma das questões mais, para mim, mais difíceis que existem na nossa vida prática. Saber quando intervir em situações conflituosas
para impedir um mal maior, se é que nós estamos capacitados para isso. É bem verdade, a Rosiana, que já tem pelo menos faixa marrom em Aikido, ela se sairia bem, mas acho que os outros podem achar mais prudente dizer que estão chamando a polícia. Então, pode ser sabedoria dizer isso também, né? Pois não, Rosiana? Eu sou faixa preta e realmente, realmente, Ainda bem que eu não vou mexer com você, Rosiana. Você é minha amiga, não é? e nem precisa se preocupar, porque o objetivo do Aikido não é atacar, entendeu? E realmente esse tema que você está abordando, saber quando intervir ou não, porque eu já mencionei para você no privado que eu também sou reikiana, e então saber quando intervir ou não é realmente extremamente difícil, entendeu? Porque em um momento eu falei que estava assim, participando de um grupo que para mim estava sendo muito engrandecedor. Para um irmão, ele é teosofista, eu vou resguardar seu nome, mas ele falou sobre justamente a lei do karma e essa intervenção, entendeu? Porque como reikiana e trabalhando às vezes com pacientes em situações muito delicadas e terminais, eu não me coloquei da forma correta, não é paciente que nós devemos chamar, sim clientes, aonde e quando nós devemos intervir. Essa questão realmente uma questão muito difícil. E como praticante de Aikido, realmente, né, a intervenção aí entra muito a sabedoria nesse ponto, entendeu? E, como você mesmo disse, duas pessoas com cada uma com uma peixeira, seria uma imprudência você se meter. Uma coisa é alguém vir lhe atacar e você se defender, neutralizando essa pessoa, evitando machucá-la. Ou seja, protegendo ela dela mesma. E outra coisa é você entrar dentro de uma contenda, uma briga, né? Entendeu? Mas quanto a atacar, não é o objetivo do Aikido isso. Muito obrigado, Rosiana. É muito importante esse tipo de intervenção, porque é algo prático na nossa vida. Ô, Raul, Sim, não, esses Helena. iniciados que caem, eles têm nova oportunidade de subir de novo, né? Eles começam do zero, já começam com memória de quem eles foram. Desculpe, eu não captei. Você falou do mestre Moria e... Não, mestre Moria não, mestres, pessoas que chegam em determinado estado já discipulado e caem. Eles têm uma oportunidade de novo, mas eles começam do zero ou têm memória que eles foram? Veja só, minha irmã. Esses são alguns dos segredos esotéricos. No entanto, o verdadeiro ser em nós, o ser de luz em nós, que se encarna em diferentes corpos, esse ser carrega consigo, de uma vida para outra, o que as tradições orientais chamam de skandhas, que são tendências, que são predisposições a aflorar
aquilo que já foi aprendido em vidas passadas. Agora, com relação já aos ensinamentos mais avançados, esses escândalos, essa memória de vidas passadas vai se tornando cada vez mais clara, mas tornando-se cada vez mais clara, mas não significa que será instantânea, que virá imediatamente, assim que a pessoa alcance um determinado nível na vida. Veja só, os mestres, Jesus, por exemplo, foi uma criancinha, depois um menino, um rapazinho. Então, é dito que ele, com uma tenra idade já, maravilhava o povo e os sábios nas sinagogas. Então, tinha uma memória. E todos nós vamos ser protegidos pela grande lei. A grande lei é um todo, é um aspecto daquilo que nós chamamos de Deus. Então, essa grande lei tudo abarca. E ela é favorável à grande lei. O universo conspira a nosso favor. Por quê? Nós somos expressões divinas. Nós estamos fazendo a nossa parte num incompreensível processo divino que está sendo realizado com a evolução. A gente fica perdido, evolução, para quê? Como existe um projeto divino que leva à evolução, a que as formas venham a ser cada vez mais apropriadas para expressar o que está por dentro, que o material se torne cada vez mais apropriado como veículo do espiritual. Então, existe essa lembrança, essa continuidade no grande processo. Continuamos? Vamos, então, para a nossa o segundo Lorion de hoje. 63. Jesus disse: um homem tinha uma grande fortuna. Ele disse: empregarei a minha fortuna para semear, colher, plantar e encher meu celeiro com o fruto da colheita, para que não me venha a faltar nada. Estas eram suas intenções, mas naquela mesma noite ele morreu. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. É um tanto frustrante aquele que já tinha uma fortuna e queria aumentar ainda mais a sua fortuna. Será que isso aí é comum, que ocorre no mundo, ou foi um caso único? A ambição. Repito outra vez, luz no caminho, mate a ambição. A ambição em todas as direções, em todos os âmbitos, em todos os níveis. A pessoa mundana é aquela que está voltada para o mundo exterior. E isso tende a ocorrer com toda a humanidade. O processo evolutivo é trazer cada vez mais um conhecimento inato do indivíduo, que ele faz parte de um
grupo maior de um grande todo e, consequentemente, que ele tem que agir para o benefício de todos os seres. Mas isso é algo que evolui. O ser humano evolui de formas mais simples, mais primitivas e com um condicionamento considerável do pequenino eu, do ego, que faz com que as pessoas ajam de forma egoístas. Então, é natural que apareça essa tendência egoísta. Mas nós estamos nesse mundo para frequentar a assim chamada escola da vida. Então, nós temos que aprender tudo aquilo que a vida procura nos ensinar para que a gente evolua, não só em termos de corpos mais apropriados, mas principalmente de consciência. A grande evolução é a evolução de consciência. Então, evoluir em termos de consciência, de pertencimento a um todo maior, a grande parte da humanidade, é isso que nós estamos aqui para aprender. E a vida está constantemente nos ajudando a aprender, não é virando o nosso rosto, nos levando a olhar na direção certa, mas de uma forma muito natural que a gente venha a colher aquilo que a gente planta, que a gente venha experimentar os resultados de todas as nossas ações. É por isso que todas as tradições espirituais enfatizam muito a lei de causa e efeito. Se a gente não aprender a lei de causa e efeito, a gente não aprendeu nada de espiritualidade e a gente está fazendo muito pouco progresso na nossa vida. Então, por que todos os grandes instrutores dizem é dando que se recebe? É dando que a gente recebe os benefícios ou as consequências do que a gente deu. Se a gente dá conforto, um ombro amigo, ajuda para os outros, é isso que a gente vai receber. Luiz Alberto, por favor. Pode falar, Luiz Alberto. Ative o seu microfone. Obrigado. Oi. Tem um pensamento, não tem a mania de... Está boa a voz? A voz está boa? Tá boa, assim. Não precisa falar tão alto. Estou ouvindo bem mesmo. Tá bom. Tem uma corrente e no Brasil ela é transmitida pela Otto, uma ordem esotérica aí, que segue a linha do pensamento de Alice Crowley. Essa linha de pensamento fala uma frase que eu não concordo, mas tem que ouvi-la e tem que meditar a respeito da abrangência dela. Essa lei diz o seguinte: faça o que quiser, esta é a lei. E os seguidores da Otto colocam que nós nos mutilamos por admitir na lei nossa que a causa e efeito é porque nós entendemos que deveria ser causa e efeito. Para eles não é causa e efeito. Faça o que quiser, é a lei. É uma loucura. Inclusive o livro da Otto que eu tenho, eu escondo ele aqui em casa para ninguém ver o livro, mas eu acho que a gente está num grupo de estudo, também avaliar essa possibilidade é importante, entendeu? Vamos dizer assim, no nosso interior,
a possibilidade dessa existência. Porque uma realidade, para mim, é um estado de consciência. Quando a gente adquire pelo ramo de religiões que nós seguimos, e essa é o caminho, ele passa a ser o caminho, mas pode, segundo eles advogam uma coisa muito louca, mas deve ser meditada, que isso é o caminho, porque assim nós nos colocamos assim. Porque se não tivéssemos nos colocado assim, não seria, nós não colheríamos o que faríamos. Aí eu fico me lembrando que na hora que a gente morre, passando, olha, eu não estou advogando que isso é certo, tá bom? Eu não estou advogando isso, mas a coisa está na minha cabeça. Na hora que a gente morre, eu vi, acho que eu já comentei aqui, um debate entre o Rabino e um kardecista, passado um filme, só que a gente não se reconhece ali. A gente vê como se a gente fosse outra pessoa, nós vamos julgar pelos critérios da gente. Como nós, nessa sala de aula vida, achamos que era, o Luiz não pegou o dinheiro todo do condomínio e botou nas obras, não sei o quê, então ele é um pesquinha, etc. Mas será que a outra está completamente errada? Se a gente não achasse isso, se a gente não julgasse isso, e não se julgasse, nós não nos condenaríamos e nós mutilaríamos a voltar encarnações e encarnações, porque a gente acredita que é assim. É um pensamento maluquinho. Fala aí você, mestre. Eu vou ter que conectar com o mestre para que ele possa falar para você. Eu só posso dizer aquilo que eu consegui captar um pouquinho da grande lei. Em primeiro lugar, faça o que quiseres. Isso provavelmente está apontando o fato de que todo ser humano foi brindado com o livre-arbítrio. Nenhum de nós vai para o céu carregado nas costas de outro, porque o outro fez orações, ou fez isso, ou fez aquilo. As orações são muito úteis por criarem uma vibração facilitadora. Eu não estou falando contra orações, eu estou dizendo que cada um de nós tem que ser livre para aprender às suas custas, para aprender por meio da experiência do resultado de suas ações. No final da vida, quase todas as tradições espirituais chamam a atenção para o que parece ser um filme que passa diante de nossa consciência em alta velocidade, mas a gente capta tudo, não só os fatos, mas as consequências dos fatos e a possibilidade da gente aprender, meu Deus do céu, eu escorreguei aqui, eu fiz besteira acolá, e conseguir levar isso para a próxima vida. Porque o ser humano é muito lento, eu ia dizer uma outra palavra, mas vamos chamar de lento, é muito lento no seu processo de aprendizagem. É dito que o homem comum apanha, apanha, apanha e não aprende. O homem inteligente apanha, apanha, apanha e finalmente se dá conta e aí aprende. O sábio vê os outros apanhando e aprende com a experiência
errada dos outros. Não, essa aí eu já vi que eu não preciso entrar nessa para aprender. Então, a gente custa a se tornar um sábio e abrirmos a nossa mente superior que avalia as consequências de todos os nossos atos, captar isso e aquilo, então, passar a fazer parte do novo condicionamento. O nosso processo de aprendizado não é um processo intelectivo, é cognitivo e de ações, se tornar algo automático para nós. Nós temos que superar os condicionamentos negativos que nós temos, que não são poucos. Nós temos muito condicionamento negativo que é a herança de uma sociedade capitalista, egoísta. Então, os hindus dizem que nós estamos no Kali Yuga, a idade de ferro, a idade do egoísmo, tem muito disso. Então, nós absorvemos muito da nossa cultura e se tornam, então, condicionamentos. Passam a ser como um programa de computador no nosso computador, e para a gente aprender, a gente tem que estar muito atento, muito disposto a aprender, e isso requer muita humildade e muito comprometimento com o nosso objetivo último. Se o nosso objetivo último realmente for nos tornarmos pescadores de almas, bodhisattvas, vai requerer total comprometimento para que a gente vá deixando para trás mais e mais condicionamentos negativos e que a prática das virtudes torne-se algo natural, que a gente não precise pensar nisso, aquilo venha naturalmente da nossa natureza adquirida. Pois não, Luiz Alberto? Como eu nasci no dia do filósofo Frederic Nietzsche, eu sou 15 de outubro, eu sou um pouquinho avaliador das correntes. Então, se nós estamos hoje bebendo a água da era de peixe, que era a era de sacrifício, né? E Jesus, você vê que tem passagem nos evangelhos em que o cara que bota um espinho na cabeça, até alguns santos aí foram canalizados porque botavam a coroa de espinho para se mutilar. Então, isso é uma linha de pensamento. É uma linha de pensamento que tornou o rio e desagou em nós para a nossa existência, e o que o senhor acabou de dizer, a nossa cabecinha colocar isso. Aí nós estamos inseridos nessa cultura. Agora, eu ouvi esse do outro lado muito louco, mas será que ele não pode ter um pouquinho de verdade ao tomarmos a automutilação, né? Que a nossa corrente, os bodhisattvas, todas essas correntes que podem ser filhotes da era de peixe, que ainda não caiu em aquário para nascer a planta nova. Essa planta nova, será que se pegar um pouco dessa maluquice, ela não pode ter uma razão de ser? Esse é o desafio de pensar, perigoso, muito perigoso. Por isso Nietzsche morreu maluco, porque pensar é perigoso. Mas é um pensamento que eu acho que não tem que falar todo lixo, porque eles advogam, esse pessoal louco, tanto é que eu guardei o livro deles lá e nem olho muito, eu tenho medo. Mas eles advogam que nós, através da nossa cultura, do nosso modo de ser,
nos mutilamos, porque, segundo ele, você pode fazer o que quiser, que não vai ter consequência nenhuma. Totalmente oposto a tudo que eu e o senhor sabemos. Entendeu? Eles já advogam nisso, porque a consequência vem do fato da gente achar que tem consequência. Essa é a loucura da coisa. Mas está bebendo do resto de uma água, da era de peixe, para nascer a flor de lótus de aquário, não sei se a gente deve jogar isso plenamente no lixo. Aí aproveita a sua presença para jogar esse desafio nojento. Alberto, você chama muito bem a atenção sobre esses grandes marcos, era de peixes, era de aquário, na qual nós estamos entrando. Tem uma coisa que a gente deveria ter sempre em mente, mas a gente não tem, pelas nossas limitações do ego, o feeling sobre a eternidade. Nós temos um tempo imenso à nossa disposição para a gente aprender. A gente vai aprender. Agora, a gente pode passar de ano muito lentamente, com muito sofrimento e repetição daquelas besteiras, até se dar conta, meu Deus do céu, será que tem uma maneira diferente de fazer isso que não requeira tanto sofrimento? Aí a gente começa a buscar outras alternativas. Então, nós todos vamos nos tornar mestres de sabedoria. Provavelmente não será nessa encarnação. Talvez seja preciso umas tantas encarnações pela frente. Mas a gente tem que começar. A gente tem que se dar conta de que existe um propósito maior, existe uma maneira melhor de se viver, uma maneira em que a gente colhe frutos deliciosos e não frutos amargos da vida. Então, tudo virá na sua hora certa em função dos nossos méritos. Por isso que é tão importante a gente fazer o que todos nós estamos fazendo, nos voltarmos para uma busca mais profunda, algo mais importante em nossa vida. Veja só, nessa passagem aqui, do homem que tinha uma grande fortuna e procurou aumentá-la, e chega de noite, ele passa para o outro lado e tudo aquilo de coisas do mundo que ele estava buscando, ele vai aprender do outro lado ao fazer a revisão da sua vida, que aquilo não ia trazer nada. Por quê? Todo ser humano, todos nós aqui, buscamos segurança. A gente não quer dormir na rua, não quer ficar sem agasalho quando está frio, não quer ficar sem alimento quando está com fome. Todos nós buscamos segurança e bem-estar do corpo. Mas isso não é o objetivo último de nossa vida. E muitas pessoas se perdem no caminho e aquilo que é algo útil, importante, mas não é o mais importante da vida. O material vai ter que ser atendido. Mas em que proporção? Até que ponto nós devemos continuar buscando mais e mais e mais material? Nós temos que nos lembrar
um determinado momento da vida que tudo é impermanente, inclusive o nosso próprio corpo. É impermanente. Nós temos responsabilidade para com a nossa saúde. Nós temos que nos alimentar bem, fazermos um mínimo de exercício. Não é levantamento de copo, não, hein? Fazer exercício saudável, e tudo isso dentro de uma totalidade de equilíbrio. Tudo é necessário em doses apropriadas. Qual é a dose apropriada? A gente tem que aprender. E a gente aprende com a experiência. Depois de fazer besteira umas tantas vezes, aí, mais cedo ou mais tarde, conosco vai ser mais cedo do que mais tarde, a gente aprende e deixa de fazer besteira. Aquelas besteiras, para depois fazermos outras besteirinhas, até que a gente aprenda as outras também, até que chegue o dia que todos nós vamos alcançar a sabedoria. E isso é parte do currículo da escola da vida. Nós devemos nos lembrar que nós estamos no mundo como atores. Não devemos achar que porque as coisas materiais são impermanentes, então a gente não vai dar atenção nenhuma às coisas materiais. Não, nós temos que aprender o ponto de equilíbrio. Um dos ensinamentos tão óbvios, básicos, do Senhor Buda, o sábio caminho do meio, que as cordas da vina, aquele instrumento de cordas da Índia antiga, elas têm que ser colocadas com a tensão certa. Se for fraco demais, não vai sair som. Se for puxado demais, pode até estourar a corda. Então, tudo na nossa vida, nós temos que aprender a encontrar o equilíbrio, nem de mais, nem de menos. Então, é a dose certa. Qual é a dose certa? É o grande desafio que todos nós temos. Então, nós temos que atuar no mundo, não chegarmos à conclusão, não, coisa material, isso aí é impermanente, vou deixar de lado, não vou ligar para isso, e aí não liga, não trabalha e se torna um parasita. Se torna dependente da comunidade e se torna um parasita. Não é desejável para a sociedade ter parasitas, ou pelo menos não tantos parasitas. A pessoa pode tomar uma atitude oposta. Não, eu tenho que agir, eu tenho que fazer o máximo possível. E aí se torna um tirano, passa por cima dos outros para pegar aquilo que acha que ele quer, merece e tem que ter. Então, nem parasita, nem tirano, tem que ser cooperativo. E até a gente aprender isso, oh, meu Deus do céu, como tem joelho ralado de tantas quedas que a gente tem na vida. E como que o aprendizado se dá? Por meio da bendita lei de causa e efeito. Se a gente for atento e observar os resultados de nossa vida, nós vamos progredir com muito mais rapidez. Vamos até chegar ao ponto de nos tornarmos sábios, aprendermos com
os erros e as quedas e o sofrimento dos outros, observando. E, finalmente, tem o famoso reto agir, encontrar o equilíbrio entre o material e o espiritual, aquela sabedoria que é tão difícil para a gente desenvolver. Vamos agora passar para a nossa última parte hoje. É um dos Lorian mais compridos que nós temos aqui no nosso texto. 64. Jesus disse: um homem ia receber seus convidados. Quando a ceia estava pronta, mandou o seu servo chamá-los. O servo foi ao primeiro e disse-lhe: meu mestre te convida. Ele respondeu: tenho dinheiro a receber de alguns comerciantes. Eles virão me procurar essa noite para que eu lhes dê minhas instruções. Apresento minhas desculpas por não ir à ceia. O servo foi, então, até outro e disse: meu senhor está te convidando. Este lhe disse: acabo de comprar uma casa e precisam de mim hoje. Não terei tempo. O servo foi a outra e disse-lhe: meu senhor está te convidando. Este respondeu: um amigo vai se casar e coube-me preparar o banquete. Não poderei ir à ceia. Peço ser desculpado. O servo foi a outro ainda e disse-lhe: meu senhor está te convidando. Este lhe disse: acabo de comprar uma fazenda e estou saindo para buscar o rendimento. Não poderei ir, por isso me desculpo. O servo retornou e disse a seu senhor: os que convidaste para a ceia mandam pedir desculpas. O senhor disse ao servo: vai lá fora pelos caminhos e traze os que encontrares para que possam ceiar. Os homens de negócios e mercadores não entrarão no recinto de meu pai. Esse senhor não é um senhorzinho qualquer. Representa a grande lei, representa a totalidade, a divindade. Esse é o Senhor que está dando oportunidades para todos, convidando a todos para o banquete celestial. Nós todos fomos convidados e, de certa forma, nós respondemos de forma positiva. Estamos procurando nos deleitar com os quitutes espirituais que foram preparados para nós. Mas no texto canônico, essa passagem, uma passagem bem semelhante a essa, é apresentada com a conotação de que os interesses, as ocupações mundanas são obstáculos para os homens atenderem ao convite do banquete interior. Porém, vamos ver, essa parábola pode ser lida e entendida em diferentes níveis. Literalmente, os convidados têm boas razões para não aceitar o convite. Muito bem. Então, vai ficar de fora do banquete celestial que vai alimentar o nosso ser, não o nosso corpo. O nosso corpo precisa de alimentos ingeridos pela boca. O nosso ser precisa de alimento ingerido pelo coração, por uma vivência
que venha a despertar cada vez mais o divino em nós. Uma segunda maneira de ler essa passagem é psicologicamente. O texto indica o pouco amor e interesse prestado ao convite do banquete, bem como a habilidade do ego para encontrar desculpas e justificativas para não responder ao apelo interior. Nós tendemos a ser muito ocupados com o mundo exterior e, com isso, nós acabamos tendo dificuldade para identificar as prioridades para a nossa vida espiritual, as prioridades que venham a trazer a verdadeira felicidade para nós. Veja só, meus irmãos, não é saber que essas coisas são boas, aquelas não são tão boas. Tudo tem a sua dosagem certa. E as prioridades, isso é que é tão difícil para nós desenvolvermos com habilidade, com sabedoria, porque sabedoria faz com que tudo seja feito da forma apropriada. Então, nós temos que identificar as nossas prioridades e segui-las. E, finalmente, a terceira forma de interpretar essa passagem é metafisicamente. Aí vem a conclusão. Os homens de negócio e mercadores não entrarão nos recintos de meu Pai. Jesus não estava frustrado, dizendo, vocês não vêm, então vocês não vão entrar nos recintos de meu Pai. Nenhum mestre é mesquinho para dizer isso. Os mestres sabem das fraquezas dos seres humanos. É por isso que tem ensinamento em diferentes níveis, para que todos tenham acesso ao nível de ensinamento compatível com o seu limiar de expansão de consciência. Então, não é ameaça nem castigo, mas o resultado das escolhas das pessoas. Aqueles que dão importância a amealhar, a acumular coisas do mundo material, vão voltar a sua atenção, a sua prioridade para a acumulação material. E muitos serão muito bem-sucedidos, mas não significa que necessariamente vão ser mais felizes do que os outros, porque a felicidade... Não, nem quero falar em felicidade, porque é tão difícil a gente captar o que é felicidade, se é prazer, se é alegria, se é verdadeira felicidade que traz aquele sentimento de plenitude. Não só eu estou com a barriga cheia, eu estou com a mente tranquila, mas eu estou com o coração vibrando de amor por ter feito aquilo que se esperava de mim, que eu podia fazer, que eu sinto que eu fui útil no mundo exterior, que eu fui um verdadeiro pescador de almas. Então, essa busca pelo equilíbrio, pelo sábio caminho do meio, é algo que precisa nos nortear, devemos estar sempre muito atentos a isso. É muito raro a gente encontrar uma coisa que seja inteiramente errada e outra que seja inteiramente certa. Nós vamos encontrar coisas que são erradas nessas e nessas circunstâncias,
coisas que são corretas nessas e nessas circunstâncias. Então, encontrarmos esse equilíbrio. A vida a gente pode, às vezes, imaginar como sendo uma dança de salão, que, em certos momentos, o ritmo quer que a gente dê uns passinhos para frente, depois a gente dá um passinho para o lado, um passinho para trás. A vida é assim, requer muita flexibilidade para que a gente responda aos ritmos que a vida apresenta para nós. Vocês gostariam de fazer algum comentário, alguma pergunta antes de encerrarmos? Então, eu agradeço a presença de todos, muito equilíbrio, muita busca da sabedoria, porque ela está nos aguardando. Deus, o todo, o reino dos céus, do equilíbrio, da consciência da totalidade, está nos chamando constantemente. É dito na tradição oriental que existe um chamador, um ser, algo que chama as almas, os seres, para o seu destino final. Felizmente, esse chamador não se cansa. Dia e noite, ano após ano, século após século, porque esse chamador é o todo. É o Pai e Mãe Celestial que nos ama intensamente, porque nós somos parte dele. Então, vamos procurar entrar em sintonia com o ritmo da vida, com o chamado da vida, para que a gente possa ser feliz tornando os outros felizes. Veja só, nos tornarmos felizes ao vermos que as nossas ações, as nossas palavras e mesmo os nossos pensamentos e sentimentos cooperam para a felicidade dos outros. Muito obrigado, meus irmãos, minhas irmãs. Namastê. Deus que está em mim, saúda Deus em cada um de vocês. Namastê, Raul. Namastê, Boa bom noite. final de semana para todos. Boa noite. Obrigada.